Amém, glória a Deus. Queria convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo número 61. Hoje nós vamos pensar sobre esse tema, a rocha do desesperado. A rocha do desesperado. Salmo de número 61. É sempre bom dizer, nas quintas a gente sempre está meditando no Salmo. Então nós chegamos aqui ao Salmo de número 61. Semana que vem será o Salmo de número 62. E assim por diante, né? Então, Salmo de número 61, diz assim a palavra do Senhor: ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar em Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouvistes os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias dos reis, por muitas gerações os anos de sua vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo o meu voto a cada dia. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor com temor e tremor e pedimos a Ti a ministração da graça do Senhor nesse momento. Pedimos a Ti, ó Deus, que pela Tua graça o Senhor me use como Teu instrumento e que seja o Espírito Santo do Senhor falando aos nossos corações e nos surpreendendo uma vez mais com a exposição da Tua palavra, Pai. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o Salmo de número 61 é um salmo muito bacana. Ele é um salmo extremamente interessante, porque ele conta a história de Davi, é mais uma sequência, nós estamos nessa sequência dos salmos de Davi, e uma das coisas mais fantásticas que tem nos salmos de Davi é que Davi é alguém que rasga o coração, Davi é alguém que não tem medo de falar com Deus, de expor os seus sentimentos e de falar o que é que está acontecendo. E nesse contexto aqui do salmo de número 61, muitos teólogos vão dizer o seguinte, que isso aqui é alguma coisa que aconteceu em paralelo ao que está narrado em 2 Samuel 15. E o que está narrado em 2 Samuel 15? A revolta de Absalão, filho de Davi. Para você ter uma ideia, aconteceu o seguinte: Davi tinha várias mulheres, ou teve várias mulheres, teve vários filhos, e Davi teve uma dessas mulheres que teve alguns filhos, e entre eles estava Absalão e Tamar. Mas a irmã foi estuprada por outro irmão chamado Amon. E Davi foi conveniente, não é conveniente, a palavra seria muita... Mas Davi não puniu Amon do jeito que deveria ser punido. Então, 2 anos depois, Absalão fez uma festa, convidou todos os irmãos e o pai não foi, e nessa festa ele conspirou para então matar Amon. Passado mais 3 anos, Absalão agora vem para usurpar o trono do pai, o rei Davi. E ele quase consegue isso. Davi foge de Absalão, Davi sai de Jerusalém, Absalão se intitula rei e começa então a agir como se rei fosse. E Davi então é isolado e fica amedrontado, e o medo dele é de morrer. E é nesse contexto que ele escreve o Salmo de número 61. Agora presta atenção numa coisa aqui. Davi é o grande rei de Israel. Davi é o personagem mais conhecido da história de Israel. Davi tinha vencido guerras, vencido batalhas. Davi conseguiu conquistar o maior território da história de Israel até hoje. Davi conseguiu trazer prosperidade, paz sobre o reino de Israel. Davi era o cara para Israel. E é por isso que ele é tão enaltecido. Mas quando o filho dele se revolta e quer o trono antes da hora, o filho dele consegue. O povo começou a seguir Absalão. O povo começou a ouvir Absalão. Alguns dos soldados começaram a seguir Absalão. E agora Davi está entre a cruz e a espada, como o pessoal diz, né? Porque ele ama o filho dele. Ele não quer ir para a guerra com o filho dele. Mas o trono dele está sendo usurpado. Então, os sentimentos de Davi brotam nesse salmo a partir desse contexto.
E aí eu queria ver algumas coisas aqui de sentimentos que nós compartilhamos também. Olha só, em primeiro lugar, o desejo de Davi é estar numa rocha mais alta. E aí olha só o que acontece, verso 1. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta a minha oração, desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Davi aqui está dizendo o seguinte, ouve o meu clamor, ele é um grito de desespero, é esse que é o sentimento de Davi. Ele dá um grito de desespero. Depois o verso 2 diz, depois dos confins da terra eu clamo a Ti. É uma referência de que ele estava longe de casa, ele estava fora do habitat dele. E aí ele diz, o meu coração abatido, aqui pode ser traduzido também por desesperado. Agora a pergunta que eu tenho a fazer é o seguinte, esses sentimentos são comuns ao que nós vivemos? Você já se sentiu sem saída, desesperado? Você já se sentiu distante, longe, sem abrigo, sem refúgio? Porque esse é o sentimento que a gente tem, não é isso? Eu estou longe de casa, eu estou longe das pessoas que me amam, eu estou longe das pessoas que podem me acolher. E isso dá um sentimento de solidão, isso dá um sentimento de vazio. Você já sentiu o seu coração abatido, angustiado, desesperado? Porque esses são os sentimentos de Davi. E qual é a solução de Davi para esses sentimentos? Ele vira para o Senhor e diz, põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Senhor, me tira dessa condição e me coloca lá no cume da rocha, porque lá é lugar seguro. É como se ele estivesse dizendo assim, Senhor, me pega no seu colo e me leva para si. Eu preciso de carinho, eu preciso de abrigo, eu preciso de consolo, eu preciso de força, eu preciso de alguém que enxuga as minhas lágrimas. Esse é o sentimento de Davi. E por que é tão importante a gente ter um salmo como esse na Bíblia? Porque muitas vezes nós sentimos essas coisas, mas nós julgamos ser errado sentir isso. E nós julgamos ser errado falar isso para Deus. Nós julgamos ser errado rasgar o coração para o Senhor. Mas de repente Davi está rasgando aqui, Deus, eu estou desesperado, eu estou longe de casa, eu estou angustiado, e eu queria que o Senhor me tirasse dessa. É isso, é simples assim. Esse é o sentimento de Davi. E ele está virando para o Senhor e falando isso. O texto continua, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra os inimigos, para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pai, o Senhor que tem cuidado de mim, eu tenho visto isso, é o que Davi está dizendo. É o Senhor que foi refúgio, porque, vamos falar a verdade, até os salmos que nós vimos aqui, pelo menos os últimos 15 salmos são salmos de Davi, e todos eles Davi está desesperado, angustiado, lamentando, chorando, reclamando, é só isso. Alguém está perseguindo ele, alguém está tentando matar ele, alguém está traindo ele, alguém está mentindo acerca dele. Então a vida de Davi não foi esse mar de rosas todos que às vezes a gente pensa. Mas Davi olha para o passado e ele diz, o Senhor tem sido meu refúgio. O Senhor tem guardado a minha vida. O Senhor tem cuidado de mim. E Deus, eu preciso disso mais uma vez. E aí ele usa essa expressão, refugiar-me no abrigo das tuas asas. Eu quero ser aquele pintinho que enfia debaixo da galinha aqui, ó. Eu quero ficar quietinho, escondido, guardado. Eu quero um abraço, Deus. Eu quero um carinho. Eu quero me sentir seguro. Esse é o sentimento de Davi. Ele quer ir para uma rocha mais alta. Eu quero enfatizar isso mais uma vez. Ter esse sentimento, ter essa necessidade, de forma nenhuma é errado. E se você sente assim, e já sentiu assim, você deveria fazer o que Davi fez. Senhor, eu quero me sentir seguro, como se eu estivesse debaixo de umas asas, mas não precisa estar. O Senhor já me deu por herança o céu eterno. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo. Mas o verso 6 ele diz assim, prolonga o dia dos reis, por muitas gerações, os anos da sua vida. Deus, não deixa eu morrer agora não. Porque Davi está tendo a percepção seguinte, não é falta de fé, não é que ele está com medo, mas é o seguinte, o filho dele está perseguindo ele, e ele está dizendo, Senhor, não deixa eu morrer, prolonga os dias da minha vida, para sempre ele esteja em seu trono, diante de Deus, envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Deus cuida do rei, no caso dele mesmo, com duas características, amor e fidelidade.
Se você olhar para a palavra de Deus, você sempre vai ver que tem uma coisa que não está presente lá. Deus nunca cuida de nós por quem nós somos. Deus nunca cuida de nós pelo que nós merecemos. Deus sempre cuida de nós por causa do amor dele e por causa da fidelidade dele. Fidelidade é a própria palavra dele. Amor dele para o seu povo. Isso deveria encorajar o nosso coração. Davi tem convicção da herança, Davi tem convicção de quem ele é, mas ele de fato está com medo da morte. Mas em terceiro lugar, esse texto nos diz o seguinte, verso 8: então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos. Você observou que eu passei mais rápido, né, pelo texto? Ou seja, o texto já acabou. Mas é porque eu quero destacar algumas coisas para refletir com você aqui nessa noite. Davi é alguém que está com o coração desesperado, angustiado, se sentindo sozinho e doido para sair daquela condição. Davi é alguém que está com medo, porque ele está sendo perseguido, mas ele entende quem ele é, ele entende a herança que ele tem, mas ele está com medo e ele está sendo sincero ao Senhor. E Davi não abre mão de adorar ao Senhor, porque ele sabe quem o Senhor é e ele sempre vai crer no Senhor. Agora, a pergunta que eu gostaria de refletir é o seguinte: como que o Evangelho responde a esses sentimentos que nós temos? Porque nós temos angústias, nós nos desesperamos, nós nos sentimos sozinhos, e muitas vezes nós queremos ser arrebatados da condição que nós estamos. Mas como que isso se torna real na minha vida? Como que isso se torna palpável na minha vida? Porque aqui nós estamos vendo a expressão de alguém que estava sentindo essas coisas, rasgando o coração diante de Deus. Então eu queria trazer algumas respostas que o Evangelho traz para nós. Olha lá, Mateus 7, 24 a 27, Jesus diz o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não pratica, é como um insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda. Como então eu me aproprio de Deus como rocha da minha vida, como asas aonde eu encontro abrigo, como refúgio? Como então eu encontro abrigo no Senhor? A resposta é mais do que óbvia. Ouça ao Senhor e siga ao Senhor. Você sabe qual é o problema? O problema, para dar um exemplo meio bobo aqui, é o seguinte: as pessoas estão querendo ir para Caldas Novas, mas estão dirigindo rumo a Brasília. Se você quiser ir para Caldas Novas, mas estiver dirigindo rumo a Brasília, onde é que você vai chegar? Em Brasília, é claro. O que eu quero dizer aqui é que as pessoas querem ter Deus como abrigo, como refúgio, quer ter a sua casa firmada sobre a rocha, mas estão seguindo as instruções de Satanás para viver a sua vida. Estão tomando decisões, estão entregando os seus sentimentos, estão agindo, seguindo a voz de Satanás. Você vai encontrar abrigo? Você vai encontrar refúgio? Você vai se esconder debaixo das asas do Senhor? É claro que não. É óbvio que não. Porque assim como não tem como ir para Caldas Novas dirigindo para Brasília, não tem como você construir a sua casa sobre a rocha que é Cristo, sendo que você na verdade está construindo na areia. A ilustração de Jesus é muito óbvia aqui. Porque, meu irmão, as pessoas, hoje em dia, elas querem sempre uma solução absolutamente imediata. Então, quando a gente fala assim, eu preciso que Cristo seja a minha rocha, talvez na cabeça de alguns podem dizer o seguinte: eu estou aqui angustiado, com tremedeira, eu estou desesperado, e aí de repente o Espírito Santo baixa em mim, como se fosse uma sessão espírita mesmo, e pum, e pá.
E eu fiquei zen, paz, Deus é amor. E por vezes algumas pessoas de fato têm experiências assim. Pode ir num culto, sentir uma êxtase muito grande, sentir uma paz muito grande, mas quando ele sai da igreja e ele se depara com a realidade dele, o que ele encontra? Angústia, desespero, dor. O que eu quero trazer aqui como resposta do Evangelho para esses sentimentos, para que a gente de fato tenha Cristo como rocha das nossas vidas, é que você precisa ouvir e obedecer, ouvir e praticar. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Imagine que você é casado, imagine que você e sua esposa, ou você e seu esposo estão brigados, que você não está junto nesse momento, agora. Mas vocês vão se encontrar em casa daqui a pouco. E aí vocês vão se encontrar lá em casa. Lá em casa não, lá na sua casa. E aí o que acontece? O seu coração quer paz. Você está pensando, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso que essa angústia, essa dor, esse medo, sei lá qual é o sentimento que você está sentindo. Eu preciso resolver esse negócio. Aí você chega em casa e vai conversar. E qual é a sua atitude? E aí, já arrependeu? Que dia que você vai pedir desculpa para mim? Você já ajoelhou aqui para pedir desculpa para mim? Você está sabendo que você fez tudo errado hoje, né? Eu te pergunto, vai resolver o problema? Vai ter paz? Vai ter tranquilidade? Vai ter carinho, abrigo? Vai ter? Vai ter? Vai ter que esconder as facas da casa para ver se sai todo mundo vivo de lá. Essa é a verdade. Pastor, então como que eu desfruto de paz numa situação dessa? O que Jesus diria para você numa situação dessa? Você está chateado, você está magoado, você ouviu o que você não queria, e etc, 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 etc. O que Jesus disse? Você também falou que não devia. O que Jesus diz? Toma iniciativa, peça perdão, vá com o coração aberto, disposto a amar e agir com graça e misericórdia. Não é isso que Jesus diria? Aí eu te pergunto, você chega lá, diz assim, meu bem, eu fiquei tão angustiado esse dia, eu acho que eu falei coisas que eu não devia, que você não merecia ouvir, eu estou muito arrependido, eu estou muito arrependida, e eu queria que você me perdoasse, eu queria que a gente tivesse paz, eu queria que a gente vivesse o amor de Deus nas nossas vidas. Provavelmente o que vai acontecer do lado de lá? Eu também falei besteira demais, que isso, eu fui muito pior do que você. Não é assim? Não é assim? Normalmente, tem gente que é doido, mas normalmente é assim. E aí o que é que vai desfrutar? De paz, de segurança. Entendeu, meu irmão? As pessoas pensam em paz, em refúgio e em segurança como se fosse uma coisa mágica, como se fosse uma formulazinha ou uma bebida que eu tome paz. Não, meu irmão, isso é droga, isso não é Jesus não. Jesus é vivência. Você experimenta assim a paz, mas se você ouvir a voz do Pai, então assim Ele será a sua rocha. Mas tinha um outro sentimento que Davi estava tendo no Salmo 61, sentimento de que a morte se aproximava, sentimento de que ele queria viver mais. E aí, o Evangelho nos traz uma resposta muito clara sobre isso, que precisa ser relembrada para nós. João 3,36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quando eu creio em Cristo Jesus como Redentor, como aquele que intermediou a minha relação com Deus, como aquele que morreu na cruz pelos meus pecados, como aquele que me fez santo e justo aos olhos de Deus por causa das obras dele, o que eu tenho? Vida eterna. Vida eterna. E meu irmão,
Se tem uma verdade que nós precisamos relembrar, é que o que Cristo nos garantiu não foi vida boa, foi vida eterna. Porque tem gente que acha que se relacionar com Jesus é ter vida boa. A partir de agora é só vitória, a partir de agora é só coisa boa, a partir de agora não tem mais doença, se ficar doente faz uma mandinga ali que cura, a partir de agora é só... E Jesus não falou isso não. Jesus falou que Ele dá o quê? Vida eterna. Agora, alia a vida eterna à rocha. Porque olha só, qual é a característica da casa que Jesus falou aqui, que estava sobre a rocha? Você prestou atenção nisso? Olha só, caiu chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos contra aquela casa e ela não caiu. Ter a casa da rocha não significa não ver chuva, não ter rio transbordado, não ter vento forte. Você entendeu? Não significa vida boa. Porque quem tem a casa na rocha ou quem não tem a casa na rocha vai sofrer a mesma condição. A chuva vai vir e vai atingir os dois. O rio vai transbordar e vai alcançar as duas casas. O vento forte vai vir e vai vir sobre as duas casas. Mas tem uma diferença. Quem tem a casa na rocha não cai. E quem não tem, cai. Agora eu te pergunto, você tem a casa na rocha, o vento está batendo, a chuva está caindo, o pau está quebrando, trazendo para o nosso dia a dia, as contas estão vencendo, os amigos estão te abandonando, a comida está acabando, e o desespero tomou conta do seu coração, que é isso que é chuva, tempestade aqui. O que vai animar você de continuar caminhando amanhã? Vida eterna. Vida eterna. A minha caminhada não tem fim. Ela foi garantida por Cristo Jesus. Ela foi conquistada por Cristo Jesus. Então eu tenho vida eterna. Além de eu estar na rocha, isso me dá segurança, isso me traz paz mesmo em meio ao caos. A vida eterna me dá esperança. A esperança é que não vai vir chuva. A esperança não é que não vai vir tempestade. A esperança não é que não vai vir vento. A esperança é que a casa não vai cair. A casa não vai se desfazer. A vida não vai se acabar. Porque o que eu tenho garantido é a vida eterna. Agora, se essas duas realidades estão presentes na nossa vida, ou seja, se Ele é a minha rocha e é nele que eu vejo vida, o que eu faço? E aí eu quis trazer um exemplo do que Jesus faz lá em João 9:38. Ele está conversando com as pessoas e ele fala da cegueira espiritual. Alguém pergunta para ele quem ele era e ele diz que era o Messias. E ele diz, você está vendo? E o cara diz, vejo. E ele diz, você crê? E aí ele responde isso aqui. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. E aí Jesus disse, pior é aquele que pode ver e não ver. Esse já está condenado. Por quê? Porque ele estava fazendo um comparativo, porque as pessoas naquela época acreditavam que ser cego era ter sido amaldiçoado pelo Senhor. E aí Jesus está dizendo, não. O problema não é ser cego. O problema é você não ver a vida em Cristo Jesus. O problema é você não ver o Messias. Então você pode até enxergar, mas se você não vê Cristo, se você não vive Cristo, se você não experimenta Cristo, então você é de fato um cego real. Jesus estava falando que a cegueira espiritual era muito pior do que a cegueira física. Agora, quem vê, quem crê, o que faz? Adora. Você percebeu como terminou o Salmo 61? Terminou com Davi dizendo o seguinte, então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Senhor, eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu quero que o Senhor me leve para uma rocha, eu quero ficar debaixo das tuas asas, mas é o seguinte, eu tenho votos com o Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu sei quem o Senhor é, e eu estou dizendo para você, a Ti adorarei todos os dias, ao Senhor adorarei todos os dias. Agora, a pessoa quer ter a sua casa na rocha, a pessoa quer
ter a vida eterna, mas a pessoa não adora. Ela não adora. A vida dela não é adoração. O que isso significa? É simples, faça o processo inverso. Se eu não adoro, é porque eu não entendi a vida eterna. Se eu não entendi a vida eterna, é porque a minha casa não está na rocha. E onde é que está a minha casa então? Na areia. Adianta falar para Jesus: Jesus, me leva para a rocha, me leva para um lugar mais alto. Se você quer ficar na areia, o que fazer então? Vamos lá, o que fazer? Em primeiro lugar, todos estamos cercados pelo sentimento do salmista, saiba disso. Eu estou angustiado, eu estou desesperado, eu estou isso, eu estou aquilo. Meu irmão, é isso aí mesmo, isso chama vida. Vida é isso aí mesmo, a tempestade, vida é isso aí mesmo, é vento forte, é rio transbordando, é o pau quebrando, é isso aí, isso é vida. Nós estamos nesse contexto aí. Então, o que você não deve fazer? Não deve alimentar esse sentimento, entrar no processo de autocomiseração. Sabe o que é isso? É aquelas pessoas que ficam assim: ai, minha vida é assim, ai, eu estou tão assim, ai, Deus esqueceu de mim, ai. E a pessoa parece que gosta agora de falar da dor, ela gosta de alimentar a dor. Não, nós estamos nesse contexto. Segundo lugar, paz, abrigo e refúgio só podem ser encontrados no Evangelho. É difícil falar sobre isso aqui, sabia? Porque na prática isso aqui não significa nada para nós. Na prática, a gente olha para esse negócio aqui e a gente só está pensando assim: ah, legal, palavrinha gostosinha hoje, o pastor não está dando bronca, está tão gostoso. Mas o desespero continua no nosso coração, as lágrimas continuam caindo, o medo continua tomando conta. E tudo isso porque você está procurando paz, abrigo e refúgio no lugar errado. Eu vou enfiar a cara no trabalho, que aí eu esqueço. Eu vou enfiar a cara na bebida, que aí eu esqueço. Eu vou ter um novo amor, que aí eu esqueço o antigo amor. Percebe? São todos argumentos que a gente usa para justificar uma procura de uma paz, de um abrigo, de um descanso. Mas, meu irmão, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nessa noite: tudo isso é em vão. A paz só existe em Jesus Cristo. A paz só existe em Jesus Cristo. Terceiro lugar, Deus nos acolhe por causa do seu amor e fidelidade, e nos apropriamos disso em Cristo Jesus. Nunca, 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 nunca pense que você mereceu, nunca pense que você conquistou, nunca pense que você pegou, porque ao fazer isso significa que você encontrou a paz, que você encontrou abrigo, que você encontrou refúgio. E essa não é a verdade. A verdade é que Deus te conduz para o lugar alto. A verdade é que Deus estende a sua... Olha a linguagem. Você acha que Deus tem asa? É claro que não. Deus é espírito. Mas o salmista está expressando um sentimento: eu quero ser abrigado pelas suas asas, Senhor. Eu quero sentir assim, quentinho, guardadinho, cuidadinho. É isso que eu quero sentir. É possível? É possível. Mas por que isso acontece? Qual é a causa? O amor e a fidelidade. É isso que o salmista diz. De Deus, não minha. Porque eu não amo a Deus de verdade, nem você. Eu não sou fiel a Deus de verdade, nem você.
se depender do meu amor e da minha fidelidade a Deus, eu estou lascado. Ou como alguns dizem, depende da sua fé. Que fé? Porque Jesus disse que se a gente tivesse fé para 1 grão de mostarda, a gente mandaria um monte se lançar ao mar e o monte iria ao mar. Alguém aqui já viu um monte correndo para o mar? Eu não vi. Eu não vi nenhuma árvore. Não precisa ser um monte não. Eu queria ver só uma árvore andando assim, ó. Do tamanho de 1 grão de mostarda. Então não vem dizer para mim que é fé que vai resolver, não. O que vai resolver é o amor e a fidelidade de Deus. Isso deveria deixar o nosso coração mais grato a Deus. Mais grato a Deus. Cara, Deus me ama tanto que apesar da minha fé ser menor que 1 grão de mostarda, apesar de eu ser infiel, apesar do meu amor não ser nada, ainda assim Ele me abriga, Ele me dá paz, Ele me coloca debaixo das suas asas. 4º lugar, sair da aflição e do medo é se lançar aos pés de Cristo. É se lançar aos pés de Cristo. Quem ouve essas minhas palavras e a pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa na rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como o homem que construiu a casa na areia. Eu quero paz, então segue a Jesus. Eu quero que o medo seja arrancado do meu coração, então se lance a Jesus. E se isso é real a você, haverá uma consequência natural para você, chamada adoração. Adoração nunca vai ser um peso. Sabe? Quando a gente era criança, às vezes minha mãe falava assim, vamos orar, vamos fazer o culto doméstico. Eu e minha irmã ficava assim, meu Deus do céu. Será que meu pai vai querer pregar muito tempo? Nossa, as orações da minha mãe até hoje é longa. Ninguém chama minha mãe para orar no almoço. Mas quando a gente entende que por causa do amor, da fidelidade, por causa da graça, Deus nos colocou debaixo das suas asas, Deus nos deu vida eterna, Deus é refúgio para nós, Deus nos faz estar firmados sobre a rocha. O meu desejo vai ser sempre adorar a esse Deus. Então, perceba que essa é uma maneira boa de você entender onde está o seu coração. Se a adoração é um peso, talvez você não seja alguém que esteja assim, ouvindo tanto a voz de Deus, ou seguindo tanto a voz de Deus. Porque se eu ouço e se eu sigo, se eu entendo, eu adoro. Não é assim que o homem disse para Jesus? Então o homem disse ao Senhor, eu creio, e o adorou. Quero ler uma última frase que diz o seguinte: quem nunca sentiu medo, se sentiu sozinho, coração angustiado, um desejo profundo por um abrigo seguro, um refúgio inabalável. Quem já não teve esse tipo de sentimento? Essa é a realidade que encontramos no Evangelho. E para desfrutar dessa realidade, precisamos nos entregar de todo o coração a Cristo Jesus. Você quer paz? Se entrega a Jesus. Você quer vida? Se entrega a Jesus. Você quer casa na rocha? Se entrega a Jesus. Pastor, mas eu não quero é passar pela tempestade, eu não quero é rio me atingindo, eu não quero é vento forte. Nessa vida não tem jeito não. Na que está por vir tem, na vida eterna vai ter, toda lágrima vai ser enxugada, toda dor vai ser retirada, todo o coração será restaurado. Mas nessa aqui, meu amigo, você pode até ter a casa na rocha, mas tem tempestade, tem vento, tem rio, tem dificuldade. Mas no Evangelho você encontra paz, paz. Vamos louvar a Deus com uma música? Feche seus olhos.
teu abraço em mim, a noite me alcançou. Sem restrições se entregou por mim. E quando te vejo, não há mais o que dizer, mas quando há outro que me conhece igual a ti, Deus, volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Bem melhor que a vida é o teu amor, Jesus, seja o centro em mim. Quando te vejo, não há mais o que dizer, e quando clamamos, teu nome vens. Volto os teus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma. Volto os meus olhos pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, de maneira ousada, Pai, porque
Nós queremos os benefícios da Tua graça, mas não queremos o benefício de relacionar contigo. Nós queremos o benefício de ouvir a Tua voz, mas não queremos o benefício de segui-la. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Que os nossos corações estão angustiados, desesperados, amedrontados, ó Pai. Nós queremos de fato ir para a rocha segura, mas por alguma razão, Deus, temos dificuldade em dar esse passo, temos dificuldade de gritar socorro ao Senhor, temos dificuldade de rasgar o nosso coração ao Senhor, mas nessa noite, Pai, nessa noite nós dizemos para o Senhor: vem de encontro conosco, Pai, porque precisamos de Ti. Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua graça sobre nós, porque precisamos do Senhor. Precisamos que o Senhor nos resgate, precisamos que o Senhor nos leve a um lugar de rocha segura. Precisamos nos esconder, nos abrigar debaixo das Tuas asas, ó Pai, porque estamos envoltos a medo e a desespero. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que a realidade do Evangelho, da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, alcance os nossos corações de maneira tão avassaladora, Pai, que o que nós encontremos é paz, é alegria, é esperança, é a certeza da vida, e um desejo ardente de Te adorar, de estar na Tua presença, de erguer a voz. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti a manifestação do Senhor sobre nós, porque de nós não temos esperança nenhuma, mas do Senhor, ó Pai, nós repousamos toda a nossa esperança. A oração que fazemos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém.